Como todos já sabem, né, ontem o Supremo Tribunal Federal modulou a decisão de terça-feira relacionada à descriminalização da maconha. Depois eu vou explicar direitinho em detalhes como é que foi essa modulação do STF, mas em linhas gerais. O Supremo estabeleceu como patamar para se definir quem é usuário, né, para se distinguir quem é usuário de quem é traficante, o patamar de 40 gramas. Mas só esse volume de drogas, ele não será suficiente. Por quê? Porque o policial, a autoridade policial, na hora que ele for dar o flagrante, ele também vai analisar outros elementos. Se, por exemplo, aquela pessoa tinha uma balança de precisão, ou se tinha um caderninho com o número de contatos, com os contatos para os quais ele poderia passar aquela droga, enfim. Mas esse é um parâmetro que o Supremo definiu. Com calma, a gente depois vamos falar sobre todos os detalhes desse julgamento. Mas o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal causou uma reação entre os parlamentares. E a oposição ao governo Lula, né, os parlamentares de oposição, querem acelerar a tramitação da PEC das drogas, que é aquela proposta de emenda constitucional aprovada no Senado, de autoria do Rodrigo Pacheco, que proíbe o porte de qualquer quantidade de drogas. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o deputado Felipe Barros, que é o líder da oposição lá na Câmara. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Meio de Brasília e seja bem-vindo. Wilson, eu que agradeço a possibilidade de falar com vocês, é sempre uma alegria. Deputado, antes de mais nada, o senhor está em Curitiba, não é? Agora estou em Londrina, minha cidade natal. Estava em Curitiba até ontem, hoje já estou aqui na nossa capital do interior do Paraná, que é Londrina. Tá certo, imagino. A eleição de 2024 chegando, imagino que o senhor está na base já para fazer aquelas tradicionais articulações para a Prefeitura de Londrina. Mas voltando para a PEC. O senhor acredita que a comissão especial ela pode ser instalada na próxima semana? Quais são os movimentos que a oposição tem feito para pressionar o Arthur Lira a acelerar esse processo? Veja, o presidente Arthur Lira, de modo muito rápido e ágil, criou a comissão especial da PEC 45, que é a PEC das drogas. A proposta já tinha sido analisada na CCJ nas semanas atrás. E o nosso cronograma, o cronograma da oposição, essa é a nossa ideia que nós queremos levar para o Colégio de Líderes na semana que vem. Nós queremos instalar a comissão na semana que vem, para que a comissão já passe a funcionar e passe a correr os prazos regimentais. A comissão especial ela tem até 40 sessões para produzir um relatório, mas a partir da 11ª sessão, o relator já pode produzir o seu relatório e esse relatório ser votado na comissão especial. Após ser votado na comissão especial, tem mais 2 sessões para ser levado ao plenário. Então, nós acreditamos que se esse cronograma, essa nossa ideia, for de fato colocada em prática, nós temos a possibilidade de votar a PEC das drogas antes das eleições municipais, e essa é a nossa meta. Ou seja, se depender dos senhores, antes das eleições vai ser proibido você portar qualquer tipo de droga. Porque tem um detalhe, só para a gente relembrar, o Supremo discutiu uma norma infraconstitucional, discutiu um projeto de lei de 2006, mais precisamente o artigo 28, né, da lei antidrogas, projeto que inclusive foi apoiado pelo PT na época. Só que com esse movimento, tanto deputados quanto senadores querem colocar a proibição do uso de drogas na Constituição. E isso pode inibir o Supremo, isso em teoria, a mudar uma interpretação. Porque uma coisa é o Supremo fazer uma interpretação constitucional de uma norma infraconstitucional. Outra coisa é o Supremo querer interpretar uma emenda constitucional à própria Constituição. Deputado, a pergunta que eu lhe faço de forma muito franca é a seguinte: o senhor acha que o Supremo vai ter coragem, caso essa PEC seja aprovada, de declará-la inconstitucional? Acredito que não, Wilson, porque a figura da emenda à Constituição inconstitucional são apenas nas hipóteses em que há vedação ou afronta às cláusulas pétreas, que estão lá escritas nos parágrafos, salvo engano, do artigo 60, salvo melhor juízo.
Então, nesse caso, não se trata de nenhuma afronta às cláusulas pétreas, né? Cláusulas pétreas que são, né, o modelo federativo, né, e os outros 2 ou 3 incisos que ali estão. Então, não existe a figura, nesse caso, de uma proposta de emenda à Constituição inconstitucional. É importante que se diga também que esse é um assunto eminentemente legislativo, não compete ao judiciário as políticas públicas, em especial políticas públicas de segurança pública, né, e de combate às drogas. Então, digo isso para reafirmar que, nessa situação, a última palavra é do Parlamento brasileiro, que já votou a PEC no Senado e que vamos votar agora a PEC na Câmara dos Deputados. Agora, aproveitando a sua pergunta, é curioso, porque nós vivemos num neoconstitucionalismo em que o Supremo, ao querer decidir tudo, força o parlamento a mudar a Constituição frequentemente, porque para evitar que leis sejam declaradas inconstitucionais, boa parte desses projetos são transformados não em leis ordinárias, mas em propostas de emenda à Constituição. Né? Então, na prática, nós estamos mudando a Constituição frequentemente para evitar o ativismo judicial. Nesse caso específico, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há qualquer razão para que, se a PEC for aprovada, o Supremo a declare inconstitucional. Porque seria aí o absurdo, não é, deputado? Quer dizer, você ter que apelar para uma PEC, né? Imagina-se a situação em que o Supremo possa eventualmente declarar uma PEC inconstitucional. Quer dizer, aí você é o seguinte: fecha o Congresso, fecha a Câmara, fecha o Senado e entrega essa missão de legislar para o Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado, uma dúvida rápida. A tendência é que a relatoria fique também com o deputado Ricardo Salles ou pode ser que tenha mudanças por aí? Olha, existe sempre uma tendência natural e até cultural na Câmara dos Deputados de se manter os mesmos relatores. Né? É a cordialidade do dia a dia na Câmara, né? Você mantém os relatores. Então, essa é a nossa ideia inicial. Como essa semana nós não tivemos atividade em Brasília, a partir da semana que vem nós vamos dialogar com os outros partidos políticos, fazendo com que os partidos façam as suas indicações dos membros que serão parte da comissão especial, e aí os membros vão deliberar entre eles quem será o presidente, e o presidente designa o relator. Nós vamos trabalhar para que o deputado Salles continue na relatoria. Até porque ele já conhece o assunto, já passou pela CCJ, você não teria esse trabalho todo de entregar esse material para um outro parlamentar para que ele se intere sobre o assunto, enfim, e, de fato, desse um encaminhamento mais rápido a esse tema.